Bem, meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com alegria mais um domingo do tempo comum, em que a palavra de Deus, neste 24º domingo, nos vem trazer essa liturgia, sobretudo esta parábola belíssima do Pai misericordioso. Esta parábola, que como já dizia o Papa Bento XVI, é uma das mais importantes passagens do Evangelho e talvez a passagem, a parábola mais importante para Jesus, porque como em nenhuma outra, ele manifesta e mostra para nós o que é o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Esse amor misericordioso, já anunciado no Antigo Testamento por meio dos profetas, sobretudo com a expressão hebraica chamada Hesed, que é o nome do nosso instituto aqui. Esse amor misericordioso que olha para o seu povo, que olha para os seus filhos, se compadece e se volta em sua direção, desce, se rebaixa ao seu encontro para resgatá-lo e salvá-lo, para se tornar para o seu povo, para os seus filhos, um verdadeiro redentor, aquele que livra do perigo da morte. Esse é o amor misericordioso de Deus, que Jesus, nesta parábola, nos revela de forma ainda mais surpreendente e bela. Já na primeira leitura do livro do Êxodo, se manifesta essa misericórdia de Deus, que, acolhendo o nosso arrependimento, que acolhendo a nossa súplica e pedido de perdão, volta atrás na sua sentença de castigo. Não que Deus tenha duas palavras ou que Deus venha se contradizer, mas já aqui a liturgia quer nos dizer um grande mistério, de que Deus, ao criar-nos na liberdade, espera de nós, para a nossa salvação, a nossa correspondência. Ou como dizia Santo Agostinho, o Deus que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. O coração de Deus está aberto, ou como dizia Nosso Senhor no diário a Santa Faustina, queimam-me as chamas da minha misericórdia, quero derramá-las sobre as almas, mas não há quem as peça. As chamas da misericórdia de Deus, do amor de Deus, estão abertas para nós. Mas cabe ao homem também abrir-se no coração para acolher e aceitar na sua vida este amor e essa misericórdia. Na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo, falando da sua própria experiência, nos deixa uma palavra muito bela e que é para nós uma luz para compreender também o Evangelho de hoje. Falando de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, ele diz: eu sou o primeiro deles. E aqui não é poesia. É uma consciência muito concreta da sua miséria, da sua pequenez e pecado diante de Deus e da necessidade da salvação de Deus. São Paulo reconhecia que ele necessitava da salvação de Deus. Nós vamos entender isso melhor no Evangelho. Mas em seguida Paulo diz algo também muito belo. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim como primeiro Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Que belo isso, né? Permiti que a misericórdia de Deus viesse a mim. Eu abri o meu coração para Deus. E eu, pecador, ao abrir o meu coração para Deus e a sua misericórdia, eu permiti que Jesus Cristo demonstrasse toda a grandeza do seu coração. Todos nós, chamados a essa humildade do coração, de nos reconhecermos necessitados da misericórdia e do amor de Deus, precisamos deixar que Deus demonstre para nós toda a grandeza do seu coração. Precisamos nos deixar vencer em ternura e amor, porque nosso Senhor sempre nos vence em ternura e misericórdia.
deixar-se vencer por Deus, como fez o profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e me venceste. Ou Jacó, que lutando com o anjo, que era a manifestação da presença de Deus, o anjo tocando-lhe na articulação da coxa para que Jacó se fragilizasse e conhecesse a sua debilidade. Deus diz a Jacó: Jacó, lutaste com Deus e conheceste a tua debilidade, e agora, conhecendo a tua debilidade, aprenderás a confiar em Deus, aprenderás a te apoiar em Deus. Como a imagem de Jacó ali, caído, machucado, se agarrando no anjo e dizendo: eu não te soltarei enquanto não me abençoares. E nosso Senhor quer nos ensinar isso hoje. Não termos medo de reconhecer que somos necessitados da misericórdia de Deus e sabermos nos agarrar-se a nosso Senhor, nos agarrarmos em nosso Senhor e dizer: eu não te largarei enquanto não me faças misericórdia, e dizer: Senhor, abre o meu coração, permita que eu caia da minha soberba, do meu orgulho, da minha loucura de achar que posso encontrar a liberdade, a felicidade longe de Ti. E aqui nós entramos no Evangelho de hoje, numa frase muito bela também de Santo Agostinho, em que ele vai dizer assim: não procures, não busques a tua liberdade longe da casa do teu libertador. Não busques a tua salvação longe da casa do teu Salvador. Não há liberdade fora de Deus. Não há liberdade fora de Deus. Fora de Deus, quando Satanás tentou Adão e Eva no paraíso, dizendo: se comeres da árvore do bem e do mal, vós vos tornareis deuses, porque agora vocês terão o poder de dizer o que é o bem e o que é o mal. E Adão e Eva, caindo nesse pecado, perderam a liberdade. Como ensina São João Paulo II na sua encíclica Veritatis Splendor, né? Deixar nas mãos de Deus a moral, deixar nas mãos de Deus o que é o bem e o mal, é a garantia da nossa liberdade. Não é que Adão e Eva eram limitados, mas aquela árvore da vida era a garantia da sua liberdade. Porque o homem não é capaz de determinar a si mesmo e a sua existência. Por isso que todo pecado é uma forma de escravidão. Ou numa expressão muito interessante na língua italiana, né? Quando nós vamos falar do pecado, nós também costumamos dizer: tutte le forme de cattivi pensieri, né? Cattivi pensieri, né? Se fosse traduzir literalmente seria os pensamentos cativos. Os pecados são sempre pensamentos escravizantes. O pecado é sempre uma realidade que tira do nosso coração a liberdade que só em Deus nós poderemos ter. Pois bem, Jesus nos conta três parábolas distintas, mas que constituem uma só parábola, digamos assim, uma só realidade. Não há como explicar com detalhes todos os significados delas, mas podemos escolher algumas coisas que nos ajudam na nossa oração de hoje. Primeiro, a imagem da ovelha perdida. É um pouco óbvio que, na realidade concreta, um pastor que está sozinho no deserto com 100 ovelhas, ele não vai deixar as 99 no deserto, aí ao encontro só de uma. Porque senão, quando ele voltar, ele vai ser um pastor com uma ovelha encontrada e 99 perdidas, né? E nem mesmo também uma mulher que perde uma dracma, uma moeda, ao encontrar não vai chamar as amigas e fazer uma festa, porque senão ela vai gastar muito mais do que o que ela encontrou. Mas o que quer dizer isso então? O que é que nosso Senhor está querendo dizer com essa imagem, né? Que cada um de nós é único para Deus. Que cada um de nós é único e irrepetível para Deus.
Jesus está querendo dizer que Ele olha para cada um de nós não como uma massa, né? Quantas pessoas tem aqui hoje, né? Nem dá para contar, né? Eu vejo vocês uma multidão. Alguns de vocês eu conheço, sei o nome de vocês, mas a grande maioria não. Mas Deus sabe o nome de cada um de vocês. Conhece o coração de cada um de nós que está aqui e daqueles que nos acompanham pela transmissão. Sejam dezenas, milhares, milhões, bilhões. Deus conhece a cada um de nós. Jesus está dizendo: para mim, cada um de vocês é único. Cada um de nós, é muito interessante, por exemplo, a experiência da nossa digital, não é assim? É o modo mais seguro que nós temos de segurança, né? Eletrônica, biometria, né? Porque ninguém tem a digital que o Padre Marcelo tem. Eu espero que não, né? Não tem, né? E nosso Senhor sabe, Ele que desenhou cada linha da nossa digital, né? Para dizer que nós somos amados por Deus de forma única, embora sejamos muitos. E para dizer essa imagem da profundidade do amor de Deus por cada um de nós. A mesma coisa, mesmo sentido na imagem da moeda. Mas essas leituras, juntamente com a terceira parábola do filho pródigo, do pai misericordioso, é norteada de uma expressão que acompanha todas elas: a alegria. A alegria que existe na misericórdia. A alegria que existe no coração de Deus em fazer misericórdia para conosco. Deus se alegra em ser misericordioso. Deus tem prazer em ser misericordioso. Como naquela outra parábola dos obreiros, né? Mesmo aquele que foi chamado no final do dia recebe a mesma paga. E os outros dizem: mas como você vai pagar a esse a mesma coisa que pagou para mim, que trabalho desde cedo? E nosso Senhor fala: eu faço dos meus bens o que eu bem quiser com eles, né? Não é da sua conta, né? Eu uso da liberalidade do meu coração. Essa alegria de Deus em nos acolher, em ser misericordioso conosco, em nos salvar, é a alegria do Evangelho que norteia essa liturgia deste domingo. Pois bem, diz Jesus numa parábola que um homem tinha 2 filhos. O mais novo pede a parte da sua herança e poucos dias depois vai embora de casa, né? Que coisa mais triste, né? Pela lei judaica, a princípio, o homem só se poderia repartir os bens após a morte do pai, ou em alguns casos ainda em vida, né? Sobretudo se tinha a tradição de repartir a herança com os filhos ou com um dos filhos, pelo menos em 2 casos, quando era um caso por razão de casamento, para que ele possa ter a sua estrutura de vida e prosperar, ou quando o filho queria empreender a herança da família em outro lugar, em outras terras, mas para depois trazer os lucros para usufruir dentro do seu clã, dentro do seu povo. Mas um filho pedir a sua herança para simplesmente esbanjar os seus bens, para fazer um usufruto direto do dinheiro, gastá-lo de forma tão desonrosa, era algo terrível. Era algo que fazia com que o filho perdesse o seu direito de filiação. Perdia o seu direito como filho e como membro do clã, como membro do povo. Tanto que, se ele tentasse voltar para o seu povoado, para a sua região, qualquer um dos homens que estivesse na região do povoado, no clã, poderia inclusive matá-lo ao passar pelas portas do território. Mas esse jovem toma os seus bens e vai para uma região distante, fica pobre, na miséria, vai buscar emprego, né? E qual é o emprego que arranjam para ele? De cuidar de quê? De porcos, né? Agora você imagine os fariseus escutando essa parábola, né? O porco, que é um animal impuro para os judeus. Não existe criadores de porcos na região judaica, os judeus não criam porcos. E diz que ele chegou a tal grau de miséria
que ele queria comer a comida dos porcos. Vocês sabem o que é que davam por porcos naquela época, né? Davam um alimento chamado alfarroba, né? Em português eu acho que chama alfarroba, né? Que parece assim umas sementezinhas, umas coisas. Uma vez um bispo me deu de presente um alfarroba, né? Que ele trouxe de um lugar. Ele está aqui, ó, isso aqui era a comida que o filho pródigo queria comer e nem isso lhe deram. Mas entre os judeus existia um costume de se dizer, né? Dizer, está a comer alfarrobas, né? Era uma expressão judaica para dizer, esse aí caiu na mais profunda miséria. Não se consegue imaginar um exemplo de miséria mais profunda para um judeu do que estar fora do seu povo, fora da sua terra, tendo que cuidar de porcos e não ter o direito de comer nem a comida dos porcos. Uma imagem de qual grau de pecado nós caímos, podemos cair. Mas em meio a tudo isso, ele cai em si, ele recapacita, né? Diz o Evangelho que ele caiu em si e pensou no amor do seu Pai. Ele não olhou somente para si mesmo, para a sua miséria. Se fosse isso, ele não teria voltado. Ele olhou para a misericórdia do seu Pai. Ele se recordou de todas as provas de amor que o seu Pai já teve para com ele. E o que o fez voltar não foi a sua miséria, mas a misericórdia, o amor do seu Pai. E essa é a grande mensagem também do Evangelho de hoje. Cada um de nós somos chamados a levantarmos-nos, a erguer-nos do nosso pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, e decidir-se voltar para Deus, voltar para a casa de Deus, se desligar, se afastar de todas essas realidades que nos tiram da graça de Deus, que nos colocam na lama do pecado, na imundície do pecado. Buscar o sacramento da confissão, buscar se reconciliar com Deus e não se deixar levar pela falsa humildade que o demônio pode colocar no nosso coração. Há uma falsa humildade que diz assim, ou às vezes não é nenhuma falsa humildade, é um não conhecimento da grandeza do amor de Deus. Às vezes, em algumas confissões, algumas pessoas chegam a dizer uma coisa que eu até me surpreendo, né? Não me surpreendo que alguém diga isso, não é nada tão pesado, mas me surpreendo de que a pessoa pense isso, né? Às vezes a pessoa confessa algum pecado, um pecado realmente às vezes muito grave, né? E a pessoa termina de contar os pecados, aí olha para mim, olha para o padre e diz assim, Padre, será que tem perdão para isso? Né? Será que Deus vai me perdoar, Padre? É um pecado grande demais, ou como diz o espanhol, é gordo demais, um pecado muito gordo, né? Será que Deus vai me perdoar, Padre, pelo que eu fiz? Eu costumo dizer, vai te perdoar e vai te perdoar agora, pela absolvição. E lembrar que o sacramento da confissão, como nos ensina Santo Tomás, não só perdoa, mas restitui em nós a dignidade de filhos. Tem gente que diz assim, eu não vou me confessar, ou então eu acho que Deus não vai me restituir, eu fiz tantos erros na vida que Deus não tem mais uma história para mim. Não, isso não vem de Deus. Pensar que Deus pode restituir, e o sacramento da confissão, assim como o batismo, é o sacramento de Deus que lava-nos da imundície, que nos dá essa veste nova, esse anel que trazia normalmente o brasão da família, né? Coloca a sandália nos pés, restitui a nossa dignidade de filhos. E diz Santo Tomás que se o arrependimento for realmente verdadeiro e profundo, esse retorno após uma boa confissão pode elevar até um grau de santidade ainda maior do que o que existia antes da queda no pecado. Essa imagem do Pai misericordioso, que vê o Filho de longe, que espera, assim como Deus espera que a gente aceite a misericórdia de Deus, que nós nos convertamos, que caiamos em nós mesmos e mudemos de vida, que aceitemos, que possamos deixar que Deus manifeste a grandeza do seu coração. O pai ficava no caminho para não permitir que ninguém agredisse o filho quando ele entrasse no povoado.
mas como esse sinal do coração que espera, que reza pelo filho. E diz o Evangelho que o pai, ao vê-lo, correu ao seu encontro, abraçou e cobriu de beijos. Nós só vamos ver essa expressão lá no Antigo Testamento, em Gênesis 45:14, quando diz que José, olhando para o seu irmão Benjamim, agarra-se-lhe ao pescoço e, voltando-se para os seus irmãos, abraça-os e os cobre de beijos, para mostrar esse grande amor de Deus por nós. Assim Jesus faz conosco, abraça-nos, cobre-nos de beijos. E depois esse filho mais velho, que não aceita o irmão mais novo que volta. É a imagem que Jesus quer mostrar, que nós não devemos ser como os fariseus, como aqueles que se acham superiores aos outros. Não devemos nos entristecer com o bem do outro. Quantas pessoas são marcadas pela inveja? A inveja gera essa tristeza diante do bem do outro. Eu vejo o bem do outro, até mesmo o bem que Deus faz ao outro, e ao invés de me alegrar, eu me entristeço, porque o bem do outro, ele rebaixa a minha excelência, né? Como nos ensina Santo Tomás e os grandes mestres dominicanos. A inveja gera essa tristeza, porque eu me sinto maior do que todos. A inveja está extremamente unida à soberba. Eu vejo que alguém está acima de mim, fere a minha excelência, porque eu me acho superior a todos, mesmo que essa excelência seja mentirosa, muitas vezes e quase sempre. E essa inveja, essa tristeza, se ela não é cuidada a tempo, ela se transforma numa das filhas da inveja, que é o ódio, que é a pusilanimidade. Eu me coloco contra o outro como um inimigo, e quero a destruição do outro, e não quero perdoar o outro, e não quero o bem do outro, porque ele pode rebaixar, porque eu quero ser Deus. A inveja foi o pecado de Lúcifer, embora ele pecou pela soberba, mas a soberba de Lúcifer se manifestou pelo pecado capital da inveja, que ao saber que o enviado ao mundo para a salvação seria o Filho de Deus e não ele, o anjo mais excelente de todos. Como pode ser que Deus vai enviar o Filho e não a mim? Eu sou o anjo mais excelente, eu sou o maior de todos, né? E diz, eu não aceito isso. Eu não aceito que Deus coloque alguém acima de mim. Eu serei como Deus. Eu não servirei a um Deus que se faz servo, eu servirei a Deus, eu serei como Deus. Aí vem o nosso grande arcanjo Miguel e grita, mas quem como Deus? Né? Mas o que Jesus nos quer mostrar é que não temos que ser como esse filho mais velho. Temos que ser como ele, Jesus, que é o filho e o irmão, que correu na grande corrida, no seu caminhar ao nosso encontro, não esperou que nós fôssemos, ele foi ao nosso encontro como esse Pai misericordioso, que é a imagem da encarnação de Cristo, que desce do céu e corre e vem ao nosso encontro, quando estávamos à beira de entrar nas portas da morte, de sermos executados eternamente. Ele correu ao nosso encontro para nos preceder, e nos abraçou e se agarrou a nós, nessa imagem da união hipostática, da união da divindade com a nossa natureza humana, para não ter perigo mais de que a nossa humanidade se separasse de Deus, para que em Cristo Deus e homem fossem um só. E ainda mais nos levou até a cruz. Nós, desobedientes e fracos, incapazes de obedecer a Deus, Ele levou a nossa humanidade, a crucificou, para que nele crucificado a nossa humanidade pudesse oferecer a Deus também a obediência. Por isso em Cristo nós encontramos esse irmão que se alegra com Deus Pai. E Ele nos chama hoje, para concluir, Ele nos chama a não sermos maus com os nossos irmãos, nem invejosos, nem duros de coração.
Quanta falta de perdão existe no nosso coração. E às vezes a gente não quer perdoar porque o outro não se humilhou a nós, nem pediu perdão. Não, meus irmãos. Nós não perdoamos porque o outro nos pediu perdão. Nós perdoamos porque Cristo nos perdoou. E Ele nos chama a termos esse coração alegre. Essa alegria de rezar e de se unir a Deus como Cristo se une ao Pai e ao Espírito para se alegrar com a nossa salvação. Rezemos uns pelos outros. Busquemos deixar que Deus manifeste a grandeza do seu coração. E que essa misericórdia e esse amor de Deus traga para nós essa grande alegria. A alegria de que somos amados por Deus. Pecadores, é verdade, mas muito amados por Deus. E o amor de Deus supera tudo e haverá de vencer tudo em nós. E haverá de nos conduzir para o céu, para a vida eterna junto dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. E juntos de pé, com confiança, professemos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,